Fala pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a MKAGI, tá? Que é uma proposta de arquitetura desenvolvida por mim para que a gente tenha aí um caminho para chegar na AGI, tá? Não é promessa da AGI de fato, mas é como eu acredito que a gente deva caminhar para chegar na AGI, tá? A MKAGI, então, ela é uma arquitetura neuro-inspirada, modular e estendida por computação quântica, certo? Bom, os sistemas de IA atuais, né, as LLMs atuais, elas são muito boas ali para reconhecer padrões, mas são estruturalmente limitadas, tá? Então elas sofrem ali de três problemas, que é uma amnésia por seção, ou seja, tudo depende de uma janela de contexto pequena e finita, tá? Elas são também ali uma caixa preta monolítica, ou seja, tudo em um lugar só, tá? E ela não tem o que a gente chama na psicologia de sistema 2, certo? E aproximar da AGI, na minha visão, exige muito mais ali uma continuidade, não apenas uma janela de contexto maior, certo? Bom, a MKAGI, ela parte da ideia de que uma AGI ela não emerge ali de uma estrutura maior, ou seja, colocar mais parâmetros ali numa LLM. Ela parte da visão de que a gente tem que distribuir as coisas. Então, a gente tem ali os sistemas especialistas, que são os DENs aqui, né? DEN, que são redes neurais ali dedicadas e paralelas, certo? A gente tem ali a entrada e saída de dados, né? Normal, como qualquer LLM. A gente tem o GIN, que é o Global Integrator Network, tá? Representa aqui o sistema 2, então os DENs aqui representam o sistema 1 e o GIN representa o sistema 2 da nossa memória, tá? A gente tem ali um núcleo quântico, certo? A gente tem aqui também a memória hierárquica Dream, que se você quiser saber mais sobre, eu vou dar um overview sobre ela aqui nesse vídeo, mas se você quer entender um pouco mais de uma maneira mais aprofundada, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo falando sobre o Dream, tá? Que é um sistema de memória ali também desenvolvido por mim. Bom, a arquitetura, que essa minha arquitetura, ela se inspira diretamente nas teorias já consolidadas da cognição humana, certo? Em especial, a Global Workspace Theory, que propõe ali que a nossa consciência ela emerge de um ponto ali de integração de múltiplos especialistas e com a distinção entre sistema 1 e sistema 2, certo? Como eu mostrei aqui. Aqui tá no slide aqui, né? Sistema 1, que são os especialistas, e sistema 2 ali, que é quem orquestra esses especialistas, certo? Além disso, a MKAGI também utiliza ali conceitos da física, especialmente da mecânica quântica, não como hardware, tá, mas como ferramenta matemática ali para modelar as incertezas, as superposições e uma otimização também deste modelo, certo? Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre os especialistas, certo? Os DENs, que são ali no nome da arquitetura, os Domain Expert Networks. Tá? O que isso significa? Cada DEN ele é um especialista isolado, conhecedor de um único tópico. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um para física, um para as leis, um para programação, um para história, um para filosofia, ética, né? O que corresponde em treinamentos isolados para cada um deles. Ou seja, eu posso atualizar as leis sem correr o risco de perder conhecimento de física, de história ou misturar conceitos, certo? A gente tem também ali uma heterogeneidade, ou seja, cada expert pode ter uma arquitetura própria de LLM ali, focado no que ele vai usar mais. Tá? Então a gente pode criar uma arquitetura aqui focada para programação, só para o expert de programação, outra para física, só para o da física, uma para matemática e afins, certo? A gente tem também ali um isolamento de peso que evita alucinações por poluição de conceitos entre domínios ali. Então o expert de física não vai misturar conceitos de história, o expert de direito não vai misturar conceitos de física, certo? A gente tem também aqui o núcleo quântico, tá? Então, decidir qual especialista vai participar de uma decisão ou daquela resposta é um problema de otimização combinatória, tá? E é extremamente complexo de resolver. A MKAGI trata isso como um problema de minimização de energia. Ou seja, cada hipótese cognitiva representa um estado e o sistema busca a configuração mais coerente ali, globalmente falando, tá? Hoje a gente pode simular isso
com algoritmos clássicos, mas o modelo aqui que eu propus, ele é compatível com o hardware quântico ali que vai ser possível no futuro, tá? Agora falando um pouco sobre a memória. O sistema de memória DREAM, ele funciona da seguinte forma: a gente tem ali uma retenção adaptativa, né? Ou seja, quanto mais você entra naquela memória, mais aquela memória se torna importante e mais tempo ela dura, né? Que começa com 7 dias, depois 14, depois 28, né? Cada vez que você entra dentro desse período, aquilo que você não entra é descartado, mandado ali para um cold storage, e depois desse cold storage excluído definitivamente, tá? E a gente também tem um sistema de opt-in, ou seja, você escolhe o que vira memória, ela não vai salvar nada ali de forma aleatória, tá? E se você quiser saber mais sobre, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, tá, onde eu explico detalhadamente a arquitetura DREAM, inclusive com os papers e os artigos ali falando sobre ela, tá? Agora a gente vai falar sobre o Global Integration Network, ou seja, o GIN, que representa aí o Sistema 2, tá? Então o que ele faz? O GIN não é responsável por gerar respostas, tá? Mas ele é responsável por buscar qual especialista vai acionar e qual resposta ele vai entregar para você, certo? Ele não gera resposta, mas ele verifica tudo, tá? Ele resolve aqui, fazendo a função de sistema 2, ele resolve o binding problem, né, usando cross-attention ali multimodal para fundir fragmentos desconexos ali e formar uma narrativa coerente, tá? Então ele mantém um hidden state recorrente ali, preservando a personalidade através ali de múltiplos turnos de conversa, certo? A gente tem aqui também a metacognição da incerteza, certo? O que acontece? O sistema ele precisa saber o que ele sabe e o que ele não sabe também. E aqui a gente trata isso de uma maneira usando ali entropia cognitiva. Então, quando uma incerteza ela é alta, ela gera um custo energético muito grande, fazendo com que aquela opção não seja escolhida, certo? Agora, quando tem uma baixa incerteza, aí ele escolhe aquela opção e responde para você. Se ele não chegar numa baixa incerteza, ele vai pedir mais clarificação ali para o usuário, ou seja, o que o usuário, né, para que você explique melhor aquele assunto, aquela tua pergunta, ele pode acionar novos experts ou ele pode buscar a memória, né, que ele já tem guardada lá, tá? A segurança aqui na MKAGI, nessa proposta, ela é uma segurança axiomática, né, e que trata a ética como uma lei da física. Ou seja, tudo aquilo que foge da ética tem um custo energético infinito, fazendo com que não seja escolhido, né? Porque como a gente viu aqui, a resposta que ele vai escolher é sempre a que tem o menor custo energético. Se aquilo foge da ética, da moral, das leis, ele vai ter um custo energético infinito, fazendo com que aquela resposta, aquela probabilidade jamais seja escolhida, certo? Assim, ele não quebra a ética, a moral, independente do prompt que você jogue, tá? A parte ali de armazenamento, né, ela é feita de maneira distribuída, então essa arquitetura já nasce distribuída. Além dos especialistas, o sistema de memória também. Então a gente tem ali um sharding por usuário, né, onde ele vai particionar ali o shard ID com um hash que garante que a memória seja única para cada usuário e um isolamento de falhas, ou seja, cada banco de dados vai ter uma partição para cada usuário e cada banco de dados vai cuidar de um grupo específico de usuários. Isso pode ser feito ali por regiões ali do mundo, né? Países, continentes e afins, certo? Aonde se der problema em um banco específico, só aquela região, aqueles usuários vão ser afetados e todo o resto se mantém intacto, tá? Aí aqui é como funciona ali mais ou menos o funcionamento da arquitetura, né? Então você vai mandar o input ali, né? Que pode ser de várias formas, de texto, áudio, foto, vídeo e afins. Ele vai acionar ali o GIN, vai mandar essa tua requisição ali para os experts, né? Ou puxando ali a memória do DREAM, certo? Vai devolver para o GIN, ali para o sistema 2, ele vai conferir ali a metacognição e a segurança, né? Se aquilo não fere nenhuma lei da vida. Se aquilo não fere nenhuma questão de segurança, certo? E se tiver tudo ok, ele vai te mandar a resposta,
tá? Aqui a gente tem um roadmap de implementação. Hoje a gente consegue simular um pouco o funcionamento do Gin com as GPUs, tá? Em um número menor ali de contexto, claro, né? Mas é o que a gente consegue fazer hoje. Ela é incremental, né? Esse roadmap que ele é incremental. Então a fase 2, que seria a próxima fase, a gente teria uma interconexão fotônica ali com collocations de dados ali, um compute, certo? E a gente tem aqui a integração quântica real, que é a parte 3 ali, onde a gente tem ali um hardware quântico ali que consiga fazer tudo isso e processar ali a linguagem natural, certo? Aí aqui é um comparativo, né, definindo ali como a MKGI se diferencia do que a gente tem hoje no mercado. Então, a respeito da memória, hoje a gente tem janelas de contexto, que são finitas, tá? E com o protocolo Dream a gente tem ali também uma memória, entre aspas, infinita e muito mais estruturada, tá? A maneira de raciocínio. Hoje muitos LLMs ali usam um modelo de caixa preta ou difuso estatístico, tá? Aqui na MKGI a gente tem algo muito mais modular e rastreável, certo? O roteamento aqui não tem roteamento, né? Nos LLMs monolíticos ali, né? Então GPT, Gemini e afins. Nos estatísticos ali, a gente tem ali um getting estatístico, certo? Mas no MKGI a gente tem uma otimização semântica e quântica, tá? E a questão da segurança, ela é feita sempre pós-treino, certo? Enquanto aqui ela é axiomática e tratada como uma lei da física, certo? Tornando aí impossível de quebrar qualquer ética, qualquer moral, qualquer lei, tá bom? E agora a minha visão a respeito da AGI, né? Eu acredito que a AGI ela não é uma questão apenas de escalar, ou seja, aumentar o número de tokens das LLMs, mas ela é uma questão de estrutura, de memória, coordenação e segurança, né? Então a MKGI que ela não propõe uma mente artificial completa, mas um caminho arquitetural que eu acredito que seja o mais possível ali para sistemas cognitivos e mais robustos, também explicáveis ali e sustentáveis, tá? Então, a minha arquitetura não é uma promessa para a gente chegar na AGI, mas é o caminho que eu acredito que a gente deva seguir para chegar na AGI, certo? E, bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou Matheus, pesquisador independente. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, acompanha aí meu trabalho, tá? Como programador, como pesquisador, certo? Vou deixar os links aqui na descrição também do paper aqui para você poder ler sobre a MKGI, tá? E do meu site também, do meu blog, tá bom? Ambos em inglês, mas você pode traduzir ali no navegador ou pedir para uma IA traduzir, enfim, tá? Então, vou ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo e valeu!